Fala pessoal, muito boa noite a todas e todos. Boa noite, Paulo. Boa noite, Alex. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Gente, se inscrevam no nosso canal no YouTube. Hoje a gente está sem programa no Facebook, que deu um probleminha técnico aí. Mas a gente está colando o link lá no YouTube. Quem vocês sabem que assistem pelo Facebook, compartilhem, mandem para os seus amigos, para os seus familiares o nosso debate da noite. Então, vou explicar aí o título do nosso programa. Por que é golpe, vem de tudo, mas Lula vem aí. A gente vai apontar aqui várias manobras que foram feitas hoje, não só manobras, mas confirmações de venda do nosso patrimônio, da nossa soberania para os estrangeiros, especialmente para os Estados Unidos. Por exemplo, a venda da Embraer, que o Temer liberou aí, provocando essa venda, diversos prejuízos para o Brasil e para a empresa brasileira. A gente vai comentar isso aqui. E manobra na Câmara dos Deputados para vender distribuidoras da Eletrobras. Então, mais um caminho de venda que é no setor elétrico, já tem aí setor aéreo, setor elétrico, e agora o setor do petróleo com a Petrobras. Agora há pouco a Câmara aprovou um projeto de cessão onerosa que a gente já comentou aqui também, que é a do deputado José Carlos Aleluia, do DEM da Bahia, e foi aprovado agora, vai para o Senado. Então avançou mais essa entrega na área do pré-sal, na área da Petrobras. Apesar disso tudo, a gente vai comentar aqui também o debate dos presidenciáveis na CNI, Confederação Nacional da Indústria, que hoje teve a participação aí de Ciro Gomes, Bolsonaro, alguns pré-candidatos à presidência, menos o líder absoluto nas pesquisas, né, o ex-presidente Lula. E ontem teve uma abertura desse evento com o Temer, com o FHC, e teve também um diretor da Eurasia Group, né, então uma pessoa insuspeita que é muito conhecedor do Brasil, mas é um estrangeiro, não é uma pessoa ligada a nenhum partido de esquerda, e ele traz, muito pelo contrário, na verdade, né, um cara da economia, e ele traz aí uma análise, uma opinião dele de que o segundo turno das eleições presidenciais aqui no Brasil vai dar Bolsonaro e PT, né, seja Lula, mas como a gente sabe da situação complicada do PT e da candidatura do ex-presidente Lula, que está preso, ele fala sobre quem o Lula indicar. E aí ele aponta aí por que ele acredita nisso. Então a gente vai trazer mais algumas informações sobre essa palestra, sobre essa abertura do evento da CNI, e vai comentar toda essa entrega, essa venda total do governo Temer para os estrangeiros. Além disso, tem o tema, por exemplo, do Chile, né, onde torturadores foram condenados, e no Brasil os bolsominions estão aí fazendo alusões, homenagens a torturadores, né? Fazer uma comparação meio trágica, mas a verdade é essa. Então, vamos começar por essa venda da Embraer. Alex, vou começar aqui com você, que o Temer liberou, e o que é que acontece com a Embraer depois dessa venda para a Boeing. E aí eu vou pedir para vocês comentarem aí na seção de comentários do YouTube, mandem perguntas e mandem suas opiniões sobre esse assunto da Embraer e sobre a venda geral que o golpe está fazendo no Brasil. Bom, eu acho que a venda da Embraer, apesar de não ser mais uma empresa estatal, ela já foi privatizada em 1984 por Itamar Franco, é o maior desastre aéreo da história do Brasil. Quer dizer, é a indústria de tecnologia, é a indústria de tecnologia de ponta que o Brasil tem, né? Desde 68, né? Uma indústria criada por um coronel da aeronáutica. Depois a Embraer foi vinculada ao Ministério da Aeronáutica. Hoje não, em 94 foi vendida. Hoje tem 20% da Prev, 20% da Sistel, 20% do Bozano Siemens, 20% de investidores estrangeiros e 20% na Bolsa de Valores, né? Agora, o governo tem a Golden Share, porque o Itamar Franco, para proteger a empresa, né, vendeu, mas para proteger a empresa não, mas o governo continua tendo a possibilidade do veto, a Golden Share. E é isso é disso que o Temer abriu mão hoje, né? Isso de imediato provoca a seguinte situação: 16 mil desempregados, que são os empregados da Embraer só em São José dos Campos. Tem mais 3 mil no mundo todo, porque a Embraer hoje está espalhada pelo mundo. China, Portugal,
na Itália, etc. Então provoca desemprego, quer dizer, no momento que se criar empregos, provoca-se mais desemprego. Afeta a arrecadação do governo, que é a empresa que arrecada 12 bilhões de reais por ano. Afeta a arrecadação do governo. Acaba com o ITA, porque o ITA, Instituto de Tecnologia Aeronáutica, né, que forma os melhores engenheiros aeronáuticos, vai acabar, se acabar a Embraer. Porque qual é a proposta que está na mesa? A proposta da Boeing. A Boeing e a Embraer formarem uma nova empresa para fabricar aviões pequenos, né? Nessa empresa na qual a Boeing vai ter 80% e a Embraer 20%. Ou seja, a Embraer vai acabar, né? Então a Embraer vai ficar com a parte da defesa, né? Porque tem projetos com a Itália, do caça AMX e tal. Então a Embraer fica com essa parte, mas evidentemente que a Boeing vai querer tirar a produção daqui do Brasil, né? Não vai querer os empregados brasileiros, vai levar para algum lugar do mundo onde a mão de obra seja mais barata, não se sabe se realmente, como parece, o governo abriu mão da sua Golden Share e também abriu mão de qualquer condição, porque o governo poderia até deixar vender, mas eu só vendo se a produção não sair daqui, né? Eu só vendo se a fábrica permanecer no Brasil, eu só vendo, quer dizer, impor condições. Mas, ao que parece, o governo não impôs condição nenhuma, simplesmente deu, ok, boys, vamos em frente, né? O que é um grande desastre, né? Quer dizer, mais uma indústria que acaba, né? Nós precisamos de mais indústria. O grande problema do Brasil é o desmonte da indústria brasileira, é mais uma indústria que acaba. Agora, as outras, como já disse, não é uma estatal, então não se trata de privatização, se trata de vender o que é brasileiro, tecnologia brasileira, e que afeta a economia brasileira como um todo, desde empregos até tecnologia, e o futuro, né? O futuro é a tecnologia, mais uma vez, destruída. Quanto às outras privatizações, no momento, elas estão suspensas por causa do liminar do ministro Ricardo Lewandowski. Então, tudo isso que o governo tenta vender nesse fim de feira, nessa ânsia de liquidar tudo, mas por enquanto está lá a liminar do Lewandowski segurando tudo. Então, enquanto essa liminar estiver valendo, essas privatizações não vão prosperar. É interessante você falar isso sobre as consequências da Embraer, né? Teve um entrevistado que veio aqui, o Antônio Cancelier, não era Antônio. O irmão do Antônio Cancelier, irmão do Cal Cancelier. Luiz Carlos, né? O irmão dele. Accioli. Ele é o Accioli, isso. Ele veio, inclusive, para falar de outro tema, né? Que é sobre a morte do irmão, do ex-reitor da UFSC, mas ele é um grande pesquisador na área do setor aeronáutico, né? Na engenharia aeronáutica, e trabalha lá em São José dos Campos. E ele falou que precisaria até de um estudo na cidade para identificar quais eram todas as consequências, porque não dava para prever de tantas consequências que eram, de tantas, tantos pontos negativos. Vai abalar São José dos Campos, né? Porque a cidade vive em torno da Embraer. Exatamente. E do ITA. Uhum. Né? É isso que é São José dos Campos. Se você demite 16 mil pessoas, você conta a família toda, vai afetar 100 mil pessoas, afeta as empresas que fornecem, enfim, é um grande desastre aéreo. A consumação, e parece que vai se consumar, porque se o governo deu ok, né? A Boeing quer comprar, de qualquer maneira, a Embraer para competir com a Airbus, porque tudo começou no ano passado, quando a Airbus comprou a Bombardier, que é uma também fabricante de aviões pequenos do Canadá, que foi comprada pela Airbus. A Airbus é a maior fabricante de aviões do mundo e aeroespacial, a Boeing é a segunda. Então a Boeing, para manter a concorrência com a Airbus, decidiu comprar a Embraer, que produz aviões pequenos, e ela é 20 vezes maior que a Embraer. Quer dizer, ela decidindo comprar a Embraer, ela tem todo o poder econômico, né? O governo, que se fosse um governo a favor dos brasileiros, o governo diz, não, segura, eu preciso dos empregos, eu não posso vender isso, não, segura. E cabia ao governo fazer. E, infelizmente, o Congresso também não pode fazer nada, além de reclamar, claro, e protestar veementemente. Né? Eu queria falar de duas questões aí, depois de tudo que você explicou aí, sobram duas questões. Uma questão é sobre a venda da Embraer em si, porque...
Pelo que a gente pode apurar aqui em São Paulo, em conversas com advogados que participam de negociações e que acompanharam essas histórias de perto, a narrativa da venda da Embraer, ela está, por enquanto, no plano da inocência. Porque, assim, o que se comenta é que, da mesma forma que havia um núcleo sendo investigado pelo Departamento de Justiça norte-americano, um núcleo da Embraer investigado com denúncias de chamados malfeitos, não é? E que quando essa questão veio, foi apurada e foi identificada, foi colocada a alternativa de vender a Embraer. Um processo que aconteceu, por exemplo, na França, com uma empresa chamada Alstom, que é uma empresa que fabrica muitas coisas, mas que foi vendida na parte de energia. E cuja produção foi feita assim, você prendeu dirigentes, acusou os dirigentes de corrupção, eles fizeram acordo de delação, entregaram todo o esquema, e a coisa foi feita pelo preço que eles combinaram, que eles anunciaram, que foi anunciado no dia que se sabia do interesse norte-americano, que no caso era a GE por isso. Há uma versão no mercado aqui em São Paulo que dá conta de que a origem dessa coisa, a facilidade da venda da Embraer está ligada a uma investigação do Departamento de Justiça americano que funcionou assim, mais uma vez, como a vanguarda dos interesses norte-americanos econômicos. O segundo ponto é que resta uma pergunta. Essa pergunta foi discutida hoje e não foi respondida hoje na Câmara de Deputados, que é o que vai acontecer com o setor militar da Embraer, dos caças, que são um mercado importante para a Embraer até agora. E outros projetos, outras coisas. Isso é importante pela questão militar, evidentemente, mas é importante porque a tecnologia militar de um país define um pouco o grau de sua soberania. Se a gente lembrar da Argentina na Guerra das Malvinas, ela usava mísseis ingleses que foram simplesmente desconectados quando eles tentaram bombardear os encouraçados da Inglaterra. Ou seja, então a tecnologia de um país, o domínio da tecnologia militar de um país é importante que seja ligado à sua soberania. Basta lembrar, por exemplo, que uma das diferenças que existem da Venezuela para outros países é que ela emprega a tecnologia russa, que é para justamente não se comunicar, não poder ser neutralizada nem dominada. Assim, você não pode espionar, você não pode fazer. Então, esse é um debate. O debate hoje que foi feito na Câmara de Deputados, não tinha terminado quando a gente estava vindo para cá, mas o debate não ficou concluído. O comandante da aeronáutica falava que estava prestando atenção na questão da soberania, mas nunca deu nada claro sobre no que ele estava prestando atenção, o que vai sobrar. Quer dizer, realmente é um quadro devastador do ponto de vista econômico, político, e vamos ver o que acontece com isso. É uma dúvida que a gente vai resolver logo aí. Eu acho que a Boeing, né, que foi fundada por William Boeing, o cara chama William Boeing, é o fundador da Boeing, em 1916. E é claro, hoje os interesses privados, elas se misturam com interesses estatais, porque ela produz até estação espacial, quer dizer, ela produzia os bombardeiros na Segunda Guerra, hidroaviões, enfim, ali está tudo misturado. Boeing, no papel, é uma empresa privada, mas é uma super empresa com interesses estatais e privados misturados. Agora, ela tem uma tecnologia bélica, né, infinitamente superior à Embraer, que tem um projeto de caça com a Itália, que é o AMX, né? É claro que o projeto é importante, é um desenvolvimento importante para o Brasil, mas ao que parece, o que interessa a Boeing realmente são os aviões pequenos, porque a Embraer desenvolveu aviões executivos e jatos até 90 passageiros que são sucesso no mundo todo, né? Então, essa é a parte que interessaria a Boeing. E a parte da defesa, referente à aeronáutica e tudo, ficaria... Agora, alguns analistas entendem que somente com a parte bélica a Embraer dificilmente vai sobreviver financeiramente. Aqui tem uma outra questão que pode também não está sendo muito falada, que é a seguinte: a Boeing sofreu uma grande derrota ainda no governo Dilma,
quando o caça sueco Gripen foi escolhido. A Boeing disputou isso até o último minuto, fez uma campanha imensa, dura, de lobby, contratou uma excelente diplomata, a antiga embaixadora dos Estados Unidos para trabalhar como presidente, para vir aqui conversar, mobilizou seus contatos, fez todo o serviço profissional daquele estilo que se faz, né? E mesmo assim ela perdeu. Com a compra da Embraer, e, como a gente sabe, todas as injunções políticas que essas coisas podem ter, ela pode acabar colocando um pé no caça brasileiro. É uma coisa importante. Ninguém está falando disso, porque isso aí não foi feito. Essa compra a gente vê que já está sendo questionada. A gente já vê que a Lava Jato já anda dizendo que houve coisa assim. Ou seja, quando você fala em gripe, você já lembra que o Lula foi acusado. O Lula foi acusado de um absurdo, mas foi acusado. Ou seja, estão querendo melar essa compra e vem a Boeing aí chegando. Pode ser que daqui a um ano, daqui a 2, a gente vai ver, né, essa grande coisa, porque é necessário. O Exército Brasileiro tem esse projeto, sim, de ter esses caças, e a coisa pode vir aí. Bom, e aí tem essas outras vendas. Não falamos do Lula, né? Não, mas agora vamos falar. Calma aí. Lula vem aí. Não, mas eu vou ler os comentários antes sobre as vendas e tal. Tá bom, vamos lá. E só destacar que não foi só essa venda confirmada hoje, né? Como eu disse no começo do programa, para quem não pegou, teve uma manobra na Câmara. Ontem à noite a gente até publicou um vídeo da deputada Jandira Fegali explicando processualmente ali na Câmara como que foi feita essa manobra para que aprovasse um projeto de urgência para se vender as distribuidoras da Eletrobras. Só para informação do nosso internauta, nosso leitor, a manobra foi conduzida pelo deputado Rodrigo Maia. Ou seja, só para ele saber, porque o Rodrigo Maia até há pouco era retratado como um candidato de centro, como um sujeito respeitador. Ele faz uma manobra intriguista. É bom as pessoas terem essa noção do que estamos falando. A eleição está aí. A eleição está aí, não é? Vamos saber bem, quer dizer, uma manobra de entregar a Eletrobras, partes da Eletrobras, facilitar essa venda, uma coisa inaceitável, que não precisa ser, que podia ser dispensada, né? E que o deputado ali que posava de bom moço, até porque ele é gordinho, né? Então ele tem um jeito de menino, né? Já foi chamado de bebê uma certa época. É que ele Bebê Johnson. Quase não tem barba. Né? Então eu também não tenho, né? Mas enfim, Bebê Johnson, ele, de fato, né? Não, aliás, assim, falando em Centrão, desculpe, o Romero Jucá, hoje numa entrevista, lançou uma nova corrente política. O centro radical. Caramba! Como é que se pode ser centro radical? Que o centro tem que ficar mais próximo dos extremos. Não é mais centro, não é isso? Pois é. Desafio física. Acho que ele calculou a aula de física. Ele colou na prova de física. Se o que está acontecendo em Brasília. Como é que vai ser? Eu não sei o que está acontecendo em Brasília. Jogaram alguma coisa no depósito de água de Brasília, porque eu acho que é um delírio, né? O centro, e ele diz exatamente isso. Precisamos de um centro radical, um centro mais próximo dos extremos, e de ambos os extremos, quer dizer, vai ser um homem borracha, né? Centro com uma perna de um lado, vamos lançar o homem borracha, exatamente, homem borracha para presidente. E aí, só lembrando que o Lewandowski travou as privatizações no Brasil até que o Supremo discuta isso, né? Então, sem poder privatizar a Eletrobras, eles foram lá tentar vender as distribuidoras, tentando mais uma manobra. E também no setor do petróleo, no setor do pré-sal, a Câmara aprovou agora há pouco, no início da noite, o projeto de cessão onerosa do deputado José Carlos Aleluia, do DEM da Bahia, projeto que vai agora ao Senado e que facilita ainda mais a venda do pré-sal brasileiro a empresas estrangeiras. E aí eu vou ler alguns comentários aqui sobre essa feira geral, né, a feira do governo Temer. Vou agradecer primeiro o Keiji Kanashiro, que está participando do Superchat, que é também nosso colunista aqui no Brasil 247. O Celso Borges diz, uma vergonha o que acontece com o nosso Brasil. Urge a necessidade da esquerda voltar e revogar essas maldades. Cada vez que a gente vê uma medida dessa, a gente pensa, tem que ser tudo revogado, né? Vai ser cada vez mais difícil o próximo governo conseguir voltar atrás em tantas coisas. Rodrigo Escolar, não tem jeito, a partir do ano que vem vamos ter que lutar pela anulação do golpe e tudo que ela destruiu, tudo que ele destruiu e entregou. A Maria Salete diz, temos de colocar explicitamente na Constituição a previsão de crime de lesa pátria para vendas de bens que pertencem ao povo brasileiro. E Lula tem que retomar tudo que foi vendido. Então, vê uma grande manifestação das pessoas
em defesa da retomada desse patrimônio brasileiro, né? O Cleiton Silva diz que a segurança nacional está em risco iminente. A Magna Queiroz diz, isso mesmo, Sonic, e eu não vi nenhum general no Twitter defendendo a Embraer, porque você falou, né, que ninguém está saindo em defesa do que é patrimônio, do que é da segurança nacional, né? E ela falou, nenhum general foi lá reclamar disso, né? Heloísa Ferri, meu filho está estudando para entrar no ITA. Isso aí. E aí, vamos falar do Lula agora, por que o Lula vem aí, né? Não são só as pesquisas, né? A gente já fala que mensalmente ou quinzenalmente, quando sai uma pesquisa, sobre a liderança absoluta e isolada do Lula, né? Não tem segundo colocado algum próximo dele, mas hoje teve um debate na CNI, que foi aberto ontem, na verdade, e teve a participação nessa abertura do diretor do Eurasia Group no Brasil, que é o cientista político Christopher Garman. E ele disse na abertura, na fala dele, que ele acredita que quem vai para o segundo turno é o PT e Bolsonaro. A plateia desse debate da CNI, que é tradição da CNI fazer essa conversa com presidenciáveis, para os executivos, para os empresários saberem o que pensam esses pré-candidatos, né? Então ele falou para essas pessoas que não devem ter ficado nada felizes, né? Nem com Bolsonaro, nem com Lula, ou o candidato que o Lula indicar para a disputa presidencial. Então ele fala assim, eu vou trazer algumas palavras que não são dele, não são aspas, mas são da coluna da jornalista Tereza Cruvinel no Jornal do Brasil hoje, que ela trouxe bastante detalhes sobre essa fala do Garman. Para Garman, Bolsonaro tem praticamente garantida uma vaga no segundo turno. A armação que ele ancora no alto índice de voto espontâneo do candidato do PSL, em média 12%. A disputa da segunda vaga estaria produzindo os movimentos atuais em torno de Ciro Gomes, à esquerda e à direita. Mas em sua avaliação é o PT, com o candidato que Lula indicará, que tem chances reais de ir ao segundo turno, disputar com Bolsonaro. Ele sustenta essa previsão, invocando também o voto espontâneo em Lula, 21%, e seu potencial de transferência de votos, que pode chegar a 47%, né? Somando ali os votos em Lula, os votos, tenho certeza que votaria no candidato, ou talvez, soma esses 47%. E aí o Garman também faz uma colocação importante, que é o seguinte, o debate da CNI hoje não tinha nenhum representante do PT, que é o líder nas pesquisas, né? Então ele fala que o debate, a sabatina, não tem a mesma função. A Tereza usa a palavra capenga, né? O debate sai capenga porque não tem esse representante que muito provavelmente na avaliação dele vai para a disputa final. Então, se ele tem mais chances, é sobretudo com eles que se deve discutir e buscar pactuar reformas, no caso, Bolsonaro e o candidato do PT. Paulo, é uma análise, claro, de uma pessoa, mas não é uma pessoa de um instituto de pesquisa, né? É uma pessoa que dá pra gente achar bem diferente essa análise, né? Uma pessoa conhecida por defender pontos de vista que não sempre são aqueles que agradam a plateia, que é o grande problema de muitos consultores. Eles vão para uma plateia, eles fazem aquela análise que agrada a plateia. Que é claro, porque assim eles são convidados para o próximo debate, renovam o cachê e por aí vem. Ele é conhecido por dizer o que ele pensa. Já conversei com ele, já fiz entrevistas com ele em algumas ocasiões, e realmente o Chris Garman é um sujeito com formação acadêmica inquestionável e tudo isso, né? E a análise dele, ela bate com a realidade brasileira. E ela é importante porque ela vai apontando uma perspectiva de saída para a crise. Ela explica, primeiro, o verdadeiro desespero dos pretensos dos partidos ligados ao PSDB, ao PMDB, que não conseguem firmar uma candidatura, né? E a importância do Lula. E o que ele está colocando é o seguinte, se dá esse cenário, que ele faz essa previsão, e ela é importante porque se trata de uma voz isenta, uma voz que não tem nenhum envolvimento assim, direto com a política, ela é confirmada também pelo presidente da Vox Populi, que tem a mesma opinião, sustentada numa mesma análise, ou seja, está se firmando a questão de que com Lula ou sem Lula, o PT vai estar no segundo turno. Então, a chance da gente ter um segundo turno que aponte para uma saída real para o país,
que é você dar uma resposta em defesa do desenvolvimento, em defesa do crescimento, de retomada de programas sociais, de recuperação do terreno perdido e até destroçado agora, torna-se viável. Isso é importante porque nós estamos vendo um momento de tanto desalento, de tanta destruição, de tanta coisa, como esse caso da Embraer, como a venda dos blocos do pré-sal, o que mais a gente quiser, recente, de derrotas atrás de derrotas, que parece não haver uma perspectiva. Não há uma perspectiva. Mesmo assim, quer dizer, a perspectiva de um segundo turno com o Lula ou com o PT abre um ponto de vista realista para que esse país ache uma saída, enxergue uma saída. Isso é muito importante. Essa é a importância desse debate. O importante desse debate não foi o que os candidatos declararam, porque isso nem interessa muito. Cada um declarou uma coisa. Ciro Gomes declarou que vai revogar a reforma trabalhista. Imaginamos os outros que prometeram, que falam. Tudo não tem a importância, é o que não estava, é o que tem importância. O outro é o Bolsonaro, que a gente sabe o que é, que vai cada vez mais virando assim, um programa de ultradireita, ultraliberal, que assim, completa entrega e mais entrega, sem nada do nacionalismo que foi a história, já jogou pela janela. Tudo isso, que seria o nacionalismo do Bolsonaro, que ele sempre prezou, e vai ficando essa questão, você começa a ter uma estrada para o Lula e o PT caminhar nessa campanha. Isso está sendo dito e confirmado. Então é importante que as pessoas que estão comprometidas com isso, que estão comprometidas com a liberdade do Lula, comprometidas com tudo isso, que elas enxerguem que essa coisa, porque essa é a coisa que pode mobilizar o setor da sociedade que tem interesse nisso, que até agora está parado, na minha opinião, por não enxergar uma perspectiva. E agora está aparecendo essa perspectiva assim. Então é importante seguir isso aí, eu acho que a importância disso aí é isso aí. Então, essa análise é muito importante, né? Vindo de quem vem. Agora, mesmo quem não é especialista, mesmo quem não é analista, basta olhar o cenário, basta ver as fotos dos jornais e ver aonde está o povo. Quer dizer, você pega Bolsonaro, tem gente lá com ele. Apesar de ser gente que usa camiseta de torturador. Mas não há que se contestar. Tem gente com Bolsonaro. Pode estar errado ou certo. Tem gente com Bolsonaro. E tem gente com Lula. Agora, ninguém vê gente com Marina. Você vê Marina provocando aglutinações, você vê o Ciro provocando aglutinações, você vê o Alckmin provocando aglutinações, além daquela histórica, né? Quando ele chega ao aeroporto de Brasília e acontece... Todos os profissionais chegam. De repente, todos os tucanos profissionais vão lá para abraçá-lo. Foi a única ocasião em que ele provocou alguma aglutinação. Mas está claro que quem atrai amor e ódio, quem provoca emoções fortes são esses dois candidatos. São Bolsonaro pela direita, que é um candidato para destruir o Brasil, e o outro que é o Lula, que é para reconstruir o Brasil, né? Essa diferença entre os dois. Mas ele está certíssimo que esses são os que provocam as boas reações. Os outros ficam ali, estão até pontuando. Agora a diferença é a seguinte: a diferença é que o Lula tem um partido. O Bolsonaro tem um partido de aluguel, ele alugou um partido, que é o PSL, e agora ele está desesperado procurando alianças, né? Ele está procurando aliança até com o PR, né, do Valdemar Costa Neto, né? Ele que se diz o homem da Lava Jato, o homem acima de qualquer suspeita, né? Por quê? Porque ele precisa de tempo na televisão, né? Ele está desesperado, ele tem 10 segundos. Né? Há pouco tempo atrás dizia assim: não, com as redes sociais eu vou ganhar eleição. Errado, não ganha com redes sociais, você ganha eleição com partidos. Se não tiver alianças, ele pode ter essa pontuação agora. Mas uma coisa, vejam só qual é a diferença. Uma coisa é alguém telefonar para você e perguntar em quem você vota, né? Ou alguém chegar na porta da tua casa e perguntar em quem você vota. Outra coisa é você sair para votar no candidato. O que acontece no dia da eleição. E é para isso que tem os partidos, para tirar o cara de casa para votar nesse candidato. Por isso são necessários os partidos, além do tempo de televisão. E Lula já tem tudo isso. Ele já tem um partido que foi alugado, que é um partido que ele fundou. Ele tem o partido mais forte do Brasil, o partido que tem mais militância, o partido que tem mais tempo de televisão. O partido que tem uma das maiores bancadas. Então, essa é a diferença. E é por isso que ele está na frente. Né? Muito na frente. E tem um elemento político que a gente precisa considerar, que é o seguinte: desde o começo do ano, a gente vê as pessoas querendo encontrar um candidato de centro, imaginando que a eleição brasileira vai ser uma cópia da eleição francesa. Então, quem vai ser o nosso Macron? O Macron ia ser o Alckmin, o Macron ia ser o Ciro, o Macron ia ser... Apareceu algum outro aí que podia ser? Algum candidato lá? Nem sei. Até o Luciano Huck era um Macron vindo da televisão. Dória. O candidato de centro. Bem, o que está pintando é uma eleição polarizada,
que reflete um país polarizado. Agora, quem é o candidato que fala pela maior parte dos brasileiros, a gente já sabe desde já, é o Lula. Não é o Bolsonaro. O Bolsonaro é o candidato que fala por uma minoria radical, dura, saudosa da ditadura, que quer um regime que a maioria dos brasileiros não quer e que não pode vencer. Esse quadro é favorável ao Lula e vai obrigar aquelas pessoas que não conseguem colocar de pé uma candidatura viável, que não conseguem colocar de pé uma candidatura que expresse qualquer coisa, a tomar um partido. Isso vai ser bom para o Lula. Isso vai ser bom para o Lula. Vai ser mais um fator de aglutinação do Lula ou do PT. A gente precisa começar a ter essa ideia. Está começando assim a ficar muito claro que o próprio Lula já está dizendo que pode ser que eu não seja a justiça, eu não tenho direito à justiça. A justiça não se manifesta. E ele está sendo realista nisso aí. E se a justiça não vai se libertar Lula para garantir a sua liberdade, que já deveria ter sido dada, para disputar a eleição vai ser muito mais, a complicação pode ser mais uma vez maior. Até porque o presidente do TSE, o Luiz Fux, já disse que o Lula é irregistrável, pretende vetar essa candidatura numa decisão muito rápida, e o Supremo tem mantido uma tradição de lavar as mãos com casos com as decisões do TSE. Portanto, ele ficaria assim meio sem, mesmo apelando, mesmo usando recursos, a possibilidade dele conseguir isso também é difícil. Portanto, começa a ser também essa discussão de ter uma candidatura do PT, e essa candidatura pode ter, e agora é importante ver que ela pode ter um apoio grande. O meu receio é ver o seguinte: o voto do Lula é intransferível. Em grande parte, certamente, ele é. Votar no Lula é uma coisa, não votar no Lula. Mas essas pesquisas mostram que o PT parte com aprovação de 20% e que o candidato que Lula vai votar pode chegar em 47%. Uhum. Então, ainda que a gente tudo pesquisa, jogo é jogo, né? Treino, jogo é jogo, a gente tem uma discussão aí que abre um caminho aí para esse acerto do que está sendo feito. E a candidatura do Lula, o registro da candidatura vai ser muito importante, muito simbólica. Está sendo organizada aí uma grande manifestação com milhares de pessoas em Brasília para apoiar esse registro no dia 15 de agosto. Então, vai ser talvez a única candidatura que vai ter uma grande mobilização, porque candidaturas não movem multidões, né? Porque é uma coisa burocrática, ir lá colocar o nome no TSE. Só que a do Lula é muito simbólica, né? Porque ele está preso. Pela primeira vez na história, um candidato vai registrar aí a sua candidatura à presidência estando preso. E aí vai ter muita gente lá em Brasília para apoiar esse gesto do PT, que vai resistir até a data. O Ricardo Lomeu faz um bom resumo aqui da situação, que é: participando ou não da eleição, Lula é a figura central desse processo. E aí eu queria mudar para o assunto dos torturadores, que lá no Chile, um juiz condenou 8 oficiais do Exército que participaram de atos de tortura lá no Estádio Nacional, né, conhecido por diversos atos de assassinatos, atos de tortura, e em 2 casos específicos. E enquanto no Brasil, né, o Alex Ronick faz uma boa comparação na coluna dele no 247 hoje, que enquanto no Brasil, torturadores são exaltados dentro do Congresso Nacional, que foi o caso do Bolsonaro, fazendo homenagem ao brilhante Ustra. Nesse período mencionado, exatamente dia 11 de setembro, que é quando o Vítor Jara, que era um grande cantor, um cantor maravilhoso, chileno, foi preso, e no dia 15 ele foi executado. Nesse período eu também estava preso, também havia uma ditadura no Brasil. Eu soube, aliás, da instauração da ditadura Pinochet dentro do ANCOD, por um jornal escondido que eu consegui ler. E vejam só, passados 43 anos, o Chile hoje condenou 8 oficiais do Exército pela execução do Vítor Jara e de um outro rapaz, que eu não me lembro o nome, que era um ex-diretor do Serviço de Presídios de Santiago. Quiroga. Foram presos em estações diferentes. O Jara foi preso dentro de uma universidade, foi cercada pelo Exército, e foram presos com ele alunos e professores, mas ele foi separado do grupo, porque ele já era um cantor muito famoso, um cantor de esquerda, um cantor militante.
Começou a tortura, né? Os dedos dele foram esmagados antes dele ser assassinado. Eles fizeram barbaridades horríveis com o Vitor Jara e também com o Quiroga, até que no dia 15 de setembro os dois foram levados para um dos vestiários do Estado Nacional e foram executados, o Vitor Jara com 44 tiros a queima-roupa, sem necessidade. Isso está nos autos. E o Quiroga com 23 tiros, desses 8 oficiais hoje condenados a 18 anos de prisão. E hoje o Estádio Nacional se chama Estádio Vitor Jara, em homenagem a esse cantor. Então vejam como age o Chile, como age o Brasil. Na mesma cela onde eu fiquei preso, nesse período, 2 anos depois, foi assassinado Vladimir Herzog. Ele ficou preso no mesmo X5, onde eu fiquei preso. Ele foi encontrado enforcado, tentaram vender a ideia de que ele se suicidaram, não era nada disso. Ele foi assassinado em tortura. Até hoje não se sabe quem matou, até hoje não se puniu, como não sabe quem matou ninguém e não se puniu nenhum torturador. Essa é uma das grandes diferenças entre o Chile e o Brasil. A que hora que nós vamos rever a nossa história? Nós vamos contar a história verdadeira, vamos contar o que aconteceu. Todos os países da América Latina estão revendo, estão condenando esses crimes todos, são crimes contra a humanidade. Não se trata aí de simples entreveros, não, são crimes contra a humanidade, estão sendo punidos em todos os países da América Latina. E aqui, apesar de termos tido essa comissão, é verdade que também e não chegamos a punição alguma, não sabemos a nossa história. Enquanto não soubermos o nosso passado, como é sabido, tendemos a repetir os erros, que é o que está acontecendo no Brasil, né? Enquanto o Chile condena torturadores, aqui nós temos simpatizantes de torturadores. Temos o Bolsonaro que elogia o torturador e temos agora simpatizantes do Bolsonaro exibindo camisetas com dizer Ustra vive. O Ustra foi comandante do ECOD, primeiro torturador, primeiro oficial reconhecido oficialmente como torturador. E ele é o que estampa na camiseta os simpatizantes do Bolsonaro. Alex, e morte do Herzog foi considerada crime contra a humanidade, né, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, condenou aí o Brasil pela tortura e morte do Vladimir Herzog, reconhecida internacionalmente. Que foi uma sentença que saiu, se eu não me engano, hoje ou ontem. Não sei se foi um desses 2 dias. Paulo. Olha, a discussão sobre o Chile, cada país é um país, né? Porque ao mesmo tempo que o Chile hoje pune essas pessoas, ele preservou o general Pinochet no comando do exército por muito tempo. Muitos privilégios e prerrogativas criados nas ditaduras não foram revistas, né? O que ocorreu no Brasil é que nós tivemos uma abertura que ela foi negociada. Você não conseguiu, você conseguiu fazer um pacto, você não conseguiu aprovar uma lei de anistia para as vítimas da ditadura, como era o projeto original. Você conseguiu aprovar uma lei de anistia dos 2 lados. E essa lei de anistia que está aí e que ela permanece intocável. E toda vez que você coloca para discutir na Constituinte, depois da Constituinte, para discutir você apresenta um projeto de discussão no próprio Supremo, o Supremo já deu. Foi um voto do Eros Grau, vítima de tortura. Ele foi lá e votou pela manutenção da lei. Ou seja, nós temos uma situação que é preciso entender essa discussão, assim, como ela foi produzida, né? E qual que é a base legal disso. E não se conseguiu até agora uma jurisprudência, uma decisão que permitisse você julgar. Você consegue até dizer, o Ustra já é considerado torturador, ele já é um responsável por tortura, você não consegue julgar essa pessoa. Aí você não consegue. E isso é realmente um país que não conseguiu completar a sua transição democrática. Que, aliás, a prova maior é o golpe que a Dilma Rousseff sofreu. Quer dizer, um governo com essa... DNA. Com esse DNA, com essa origem, com essa tutela. Porque nós tivemos uma Constituição que o poder, a soberania popular, ela foi relativizada,
ela era antes, assim, na Constituição de 46, que estava em vigor, e na de 67, que atualizou de 46, as Forças Armadas eram responsáveis pela manutenção da ordem. Tentou-se suprimir esse capítulo, mas se fez uma saída negociada. Elas são responsáveis pela manutenção da ordem, desde que acionadas por um poder, por um dos demais poderes, que é uma acochambro, né? Manutenção da ordem continua sendo a tarefa delas, agora precisa que haja um pedido de um dos poderes civis, que é o que fez o Temer para pedir a intervenção militar no Rio de Janeiro, alegando isso, né? Quer dizer, então nós vimos uma situação, foi uma situação tutelada pelo chefe militar do período, que era o general Leônidas, que chantageou a Constituinte, chantageava sindicatos, chantageava a liberdade, e criamos esse regime, que a gente não conseguiu completar. Né? E não completa, e estará sempre incompleto enquanto os torturadores não forem investigados e punidos. E mais, a gente não sabe onde estão as vítimas, os desaparecidos, a gente não sabe onde eles estão, sabe? A gente não sabe o que aconteceu com o Rubens Paiva. A gente sabe que ele foi morto porque teve um dia, o médico contou, mas você não sabe, você não tem coisa oficial. Você conseguiu depoimentos da Comissão da Verdade que eles tinham que terminar em si. Eles não geraram uma investigação, e as pessoas falavam nessa condição. Realmente a história, falam da brutalidade da ditadura no Chile, né, que foi talvez a mais pesada aí na América do Sul. E realmente deixa uma cicatriz absurda no Brasil, que não consegue se recuperar disso, né? O Vítor Jara seria o equivalente chileno ao Geraldo Vandré. O Geraldo Vandré foi expulso do país, censurado, você não podia mencionar, não é que foi censurado, você não podia escrever o nome Vandré. Tinha algumas pessoas que eram simplesmente não sujeitos, Vandré, Dom Helder, um certo tempo Chico Buarque, não podia sair o nome deles na imprensa. Era a lista que determinava isso. Mas ele não teve os dedos travados, nem esmagados, nem foi assassinado. Só que nunca mais cantou. Pois é. E não se sabe por quê. Foi É calado, um grande mistério. É um grande mistério. Não se sabe. Quer dizer, ele viajou, Trocou pela correram vida, várias histórias, teria sido preso, teria sido lobotomizado. O fato é que ele voltou e não era mais o Geraldo Vandré. Era outra pessoa. Agora, era outra pessoa, como é até hoje. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Voltamos amanhã. Vocês ficam aí com o Na Ponta Esquerda sobre Copa do Mundo. Boa noite, Alex. Boa noite, Paulo. Obrigada a todo mundo pela audiência. Tchau, tchau. Tchau, até amanhã. Nós vivemos em tempos muito estranhos e bicudos. Nesses tempos, é muito importante que as nossas opiniões surjam e apareçam. Daí que eu acredito que a imprensa, essa imprensa que nasce da base, essa imprensa democrática, essa imprensa que se esforça para sobreviver, seja apoiada. Por isso eu apoio o 247 na sua luta por sobreviver.